Falar sobre misericórdia e perdão é um grande desafio, porque, na verdade, é um dos aprendizados mais desafiadores que nós temos, e também os nossos adversários, eles são as maiores razões das nossas cadeias, das nossas algemas e das prisões, como diz o Evangelho. Quando nós lemos essa expressão, convidando-nos à reconciliação, para que o nosso adversário não nos entregue ao juiz, que o juiz não nos entregue ao ministro da Justiça e este não nos leve à prisão, nós estamos falando, sem dúvida, dos nossos estados de espírito, das nossas emoções em desalinho, dos nossos sentimentos que vão aprisionando a nossa sensibilidade. Toda vez que nos empenhamos em fortalecer atritos, todos nós sabemos disto. Toda vez que nós vamos cultivando mágoas, ressentimentos ou até construindo ódios, nós vamos caminhando para a prisão. Nós vamos aprisionando a nossa capacidade de sentir bem-estar. Porque, na verdade, as mágoas, elas retiram a nossa saúde mental. Os ressentimentos, eles inibem a nossa possibilidade de experimentar alegria. É fácil? Não quero provocar dor em ninguém. Vá só convidar uma reflexão. Pense nesse momento em alguma mágoa que lhe visite o coração. Na pessoa que, no seu ponto de vista, causou essa mágoa. Dói. Começa dando uma dificuldade de respirar mais fundo, depois vai descendo aquela dor que começa na garganta, às vezes dói o peito, não raro dói a cabeça, e toda a nossa visão de mundo, ela vai perdendo o colorido, porque isto é uma prisão. Imagine um prisioneiro metido em uma cela, onde às vezes a luz que adentra de fora é muito pequena, muito escassa, onde sequer ele consegue chegar até a grade e olhar para fora. Pois bem, quando nós estamos com esse desafio de construir o perdão e não conseguimos, nós nos assemelhamos a esse presidiário. E presos, e aí talvez seja a questão mais dolorosa, presos por nossa própria vontade de liberação. Porque quando nós nos sentimos injustiçados, isto, embora não seja correto, ainda é uma válvula de escape. Bom, a Cleusa está fazendo isso para mim. Então, eu me projeto na Cleusa, isso, de certa forma, ainda que ilusório, mas dá um alívio transitório. Agora, quando eu sei que esta prisão, que esse mal-estar, que essa dor é causada por mim, isso se torna realmente um impositivo que eu preciso tratar logo. Porque, senão, a dor moral vai plasmando no físico, né, Lia? A gente vai mostrando no nosso corpo físico, no nosso complexo orgânico e celular, toda esta cadeia, esta algema, esta prisão que nós construímos. Por isso, Jesus, esse homem sábio, que exerceu no mundo todas as virtudes, dentre elas a compaixão, em nível máximo, ele vai nos recomendar:
reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Este enquanto estás a caminho com ele, fala muito das nossas relações mais próximas. O adversário, não raro, é o cônjuge, com o qual nós temos desafios de convivência ancestrais. A maioria dos casamentos no mundo, como diz Emmanuel, eles são uniões provacionais ou expiatórias. Ou seja, nós renascemos, nos encontramos, constituímos um vínculo esponsalício, formamos uma família, porque, na verdade, é esta reunião que vai nos propiciar convivermos mais proximamente, nos conhecermos mais profundamente e aumentarmos a nossa zona de conjugalidade de comunhão. Vai nos permitir compreender e ser compreendido, perdoar e ser perdoado, reconciliar com o adversário. Então, esse mundo de relações líquidas, utilizando essa expressão muito em voga do nosso filósofo Zygmunt Bauman, as relações líquidas, elas são um impedimento hercúleo para a reconciliação com os adversários. Porque quando nós nos deparamos com uma dificuldade no terreno da convivência, e como nós vivemos hoje em uma sociedade muito permissiva, e que houve por bem catalogar felicidade como fuga, se nós pararmos para pensar, hoje o ser feliz significa fuja daquilo que lhe desafia, fuja daquilo que está lhe causando dor, fuja daquilo que está exigindo uma postura diferenciada, fuja daquilo que te incomoda. Só que, não raro, o que está nos incomodando, o que está nos desafiando, o que está nos trazendo sofrimento é convite ao crescimento. Mas a liquidez das relações, elas nos propõem alguma coisa diferente. Não, busque o que é mais fácil. Só que a vida, ela não transcorre da maneira que nós queremos. Existe um alinhamento existencial que decorre da lei divina. Se nós vamos revisitar o Livro dos Espíritos, buscando qual o objetivo da encarnação, nós vamos ver que é aprendermos a suportar a parte que nos toca na obra da criação. E para suportarmos a parte que nos toca na obra da criação, nós precisamos dar resposta às nossas dores. Se nós sentimos dor em um dente, nós vamos ter que ir ao dentista e tratar o dente. Por quê? Porque essa dor sinaliza que ali, né, doutor Antônio, existe um processo infeccioso que precisa ser tratado. Se eu sinto uma dor no estômago, eu vou ter que procurar um especialista na área, porque ali essa dor sinaliza alguma coisa orgânica que não está funcionando. Então, por que as dores da vida eu não tratarei? Eu vou fugir até quando? Porque eu fujo de uma aqui e eu encontro de outra maneira, com outra pessoa, em outra situação, em outro aspecto da vida. Por quê? Porque Deus está me punindo? Não. Porque isto é uma necessidade minha.
Então, a reconciliação com os adversários, ela passa pelo enfrentamento das dificuldades que eu vou enfrentando no convívio com esses adversários temporários. É importante nós termos esta visão de imortalidade, que é o que diferencia o viver, a capacidade de sentir e a visão daquelas criaturas que entendem, compreendem e buscam viver a doutrina espírita. Porque, senão, nós vamos nos tornarmos meros repetidores de conceito. Porque no momento em que eu preciso agregar à minha vida todas as lições e os princípios que o Espiritismo traz, eu vou fugir. Com certeza eu estou postergando a minha capacidade de evoluir e de superar esses desafios. Então, o nosso adversário que caminha conosco, por vezes ele está na família. Como já dizemos, é o cônjuge, é o filho difícil, no qual, equivocadamente, mas com muita razão, porque não há mãe ou pai que não façam isso, nós idealizamos os nossos filhos, a gente quer que eles sejam homens de bem, que eles sejam pessoas que se deem bem na profissão, que sejam honestos, que sejam amorosos, que sejam felizes, como a gente diz. E isso é uma projeção que nós fazemos e com toda razão. Porque é claro que se eu quero atingir uma meta, eu tenho que sonhar com aquela meta. Eu projeto isso. Mas, às vezes, aquele adversário que eu recebo, ele também tem as suas metas. E por mais que eu programe a forma como eu vou contribuir para a educação, para o sucesso, para o êxito, ele tem planos que muitas vezes são diferentes. E eu vou precisar me reconciliar com esse adversário neste caminho. Compreender as escolhas e perseverar na minha atuação de reconciliação. Nós abrimos mão muito fácil da reconciliação. É nós termos algum atrito, algum confronto, e a gente abre mão de se reconciliar. E, às vezes, ainda diz, vai ficar para outra vida. Por quê? A outra vida pode começar agora. Se eu estava vivendo assim até agora, daqui a pouco começa outra vida. Não precisa necessariamente de uma desencarnação para nós refazermos caminhos. Então, meus queridos amigos, essa bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que perdoam, é o coração do Evangelho. O perdão é o coração da mensagem de Jesus. Porque o perdão ele tem tantas faces e tantas nuances, e ele começa, inclusive, pelo processo de auto-perdão. Se nós idealizamos os outros, imagine a gente, nós também nos idealizamos. A questão da autoestima é um fator que precisa caminhar conosco. E quando nós sentimos que essa autoestima ela está ameaçada, porque alguém nos descortinou um aspecto da nossa trajetória que não era tudo aquilo que nós pensávamos, aí tem um aspecto do perdão também, que nós precisamos trabalhar, que é o auto-perdão. Porque naquele momento em que alguém coloca uma faceta minha, que eu não estava visualizando consciente ou inconscientemente, cria-se um adversário em mim. O que eu quero ser
e o que alguém me mostrou. Aí, a lição de Jesus também é muito valiosa. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás a caminho com ele. Bom, se o adversário é aquele vício, é aquela carência que eu trago comigo, ela está caminhando comigo. Então, neste momento, é o momento que eu tenho para me reconciliar com esse meu lado sombra, que eu não gosto. Mas eu preciso trabalhar para reconciliar com aquela luz que eu pretendo ser. Então, o perdão ao outro, o perdão a si mesmo, ele vai ter como parâmetro o perdão divino. Se nós formos olhando para as nossas existências, as nossas caminhadas, nós vamos percebendo, assim, com muita lucidez, o aporte do perdão divino em nossas vidas. Nós não precisamos nem saber quem fomos, não há necessidade de uma regressão de memória. É só observarmos os nossos impulsos, as nossas reações instintivas, aqueles pensamentos que nós não confessamos a ninguém, nem a nós mesmos, né? Às vezes a gente diz assim, eu não acredito que eu estou pensando isso. Não é eu, estou pensando sim. E Deus nos conhece em profundidade, inteiramente. Sabe, pois é onisciente, de tudo quanto nós carregamos de sombra ainda. Mas a sua lei está incondicionalmente à nossa disposição. Tão à nossa disposição que nós desperdiçamos uma chance e vem outra. Desperdiçamos a outra e vem outra. É a lei divina. Então, se nós observarmos esse aspecto deste complexo que é a vida e a criação divina, nós podemos ir puxando alguns links para também colocarmos a lei divina sempre à nossa disposição. Quer seja para nos reconciliarmos com os adversários interiores, quanto com aqueles exteriores. Porque à medida que nós vamos abrindo essas cadeias, nós vamos também sorvendo maior bem-estar. Há pesquisas hoje científicas que mostram o quanto o perdão é capaz de nos devolver a saúde. O quanto nós somos capazes de alimentar com as nossas mágoas e os nossos ressentimentos as tumorações, os cânceres, as coarctações das nossas vias, das nossas veias, da nossa vascularização, na causa de muitos acidentes vasculares cerebrais, infartos, câncer, está a mágoa, o ressentimento. Hoje nós sabemos disso. Então, aquela pergunta que muitas vezes nós fazemos, mas será que ao perdoá-lo ele vai aceitar? Não interessa. Se ele aceitar, ótimo, porque também vai cair uma muralha, uma cadeia do outro lado. Mas o grande reflexo do perdão, ele se dá portas adentro da alma daquele que o oferece. Porque é desta forma que nós vamos aliviando o nosso sofrer. Neste final de ano,
Nós na Terra somos muito ligados à questão de ciclo, porque isto, como o tempo é a sucessão das coisas transitórias, é assim que o tempo é definido em A Gênese, nós, que estamos encarnados e que somos transitórios na carne, é que experimentamos esse freio, esse escoar do tempo. Então, para nós é importante, sim, que nós tenhamos esses marcos, essas datas, como é o Natal, como é o final de ano. E nós estamos passando, nesses momentos graves da Terra, por uma questão muito densa de polarizações, de lutas ideológicas, que adentraram, inclusive, o terreno familiar, às vezes destroçaram amizades de longo tempo. Paremos um pouquinho. Pensemos nesses adversários que caminham conosco e que estão nos sinalizando que nós seremos jogados a uma prisão muito dolorosa, prisão de alma, de sentimentos. E vamos trabalhar na reconciliação. Sempre é possível perdoar. Ainda relia há poucos dias uma história que gosto muito, que é a história da Safli, aquela mulher nigeriana que foi condenada à morte por adultério. Ela teve 2 casamentos e foi rejeitada 2 vezes pelo marido. Na lei nigeriana isso é possível. No 2º casamento, ela foi rejeitada sob a alegação de que não cuidava bem dos filhos, porque 2 dos seus filhos morreram de catapora. Imagine, na savana africana, sem recursos, uma mãe ser culpada pelos filhos morrerem de catapora. Ela ficou sozinha, tomando conta dos filhos, casou mais uma vez e foi mais uma vez rejeitada. E na 3ª vez ela pediu o divórcio. Depois desse 4º casamento mal sucedido, ela começou a ser cortejada por um primo distante, que encontrava-se com ela, fazia-lhe muitas promessas, tinha uma fala gentil, e ela achou então que tinha encontrado a pessoa, queria cuidar dela, dos filhos, e se entregou a ele e engravidou. Quando ela engravidou, o irmão a denunciou às autoridades como uma mulher adúltera. E ela então foi presa, e o mundo inteiro ficou sabendo das suas lutas. E ela, quando conseguia falar com a imprensa, com as muitas ONGs que trabalham na África em benefício das mulheres, ela revelava uma única preocupação: a filhinha que ia nascer, fruto deste relacionamento que a levou à prisão, iria ficar sem mãe muito cedo. Ela não tinha nenhuma queixa contra o sedutor, contra os ex-maridos. A única coisa que a preocupava, segundo ela, era deixar a filha, pequenininha, sem mãe. O processo dela foi a várias instâncias, até que um dia o irmão que a denunciou arrependeu-se do que ele tinha feito e decidiu que ia até a prisão conversar com ela. Não tinha mais o que fazer, porque ela estava condenada à morte, mas ele queria ir até lá. Ele foi, e quando ele entra na carceragem onde ela estava, ela se levantou.
abraçou ele e disse que ele continuava sendo o irmão dela e que ela tinha por ele o mesmo amor de sempre. Porque ela entendia que o que ele havia feito era alguma coisa da cultura do povo deles. E que ela não o recriminava. Que ela continuava amando ele. E que pedia a ele que depois da sua morte, enfim, ele pudesse então olhar pelos filhos dela, em especial por aquela criança pequena, que o menor que iria nascer, que era a menininha que já tinha nessa época nascido, que estava com ela na prisão e que se chamava Adama. Ele então disse a ela que ele havia se arrependido muito e que ele ia conseguir dinheiro, que ele ia buscar advogados, ele ia fazer o que fosse necessário para auxiliá-la. E realmente juntou-se às ONGs, somou-se, buscou recursos, e depois de muito tempo, ela foi finalmente declarada inocente. E a sua luta iniciou na Nigéria um novo processo de rever a legislação em benefício das mulheres nigerianas. No livro do nosso querido irmão Scholl, Cotidiano e Felicidade, ele tem um texto sobre o perdão que eu acho magnífico. Né? Ele faz algumas operações geométricas, dizendo que aquela atitude infeliz é uma atitude negativa, então é um -1 na nossa vida. E para nós termos valores positivos, só agregando mais 1. Porque se nós formos agregando a desdita, a vindita, a vingança, nós vamos potencializando os -1. E vamos ficando com resultados cada vez mais negativos. Então, a história da Safli é essa. Foi uma ação positiva de perdão, que encontrou o arrependimento do irmão e que transformou a legislação de um país. Então, quem sabe, meus amigos, nesta data em que nós lembramos com muito mais intensidade o nosso Mestre de Nazaré, no final de mais um ano, quem sabe nós vamos somando as atitudes positivas, reconciliando-nos com os nossos adversários, sejam eles quem forem, estejam eles onde estiverem. E assim o mundo vai apresentando resultados positivos. Muita paz a todos.